Se você achava que o Fiat Cronos já estava no fim da sua vida, bom, achou errado. Ao contrário do seu irmão hatch, o Argo, que tem uma nova geração prestes a chegar e recebeu apenas um facelift bem leve agora para a linha 2026, o Cronos não. O sedã mais vendido da América Latina. Isso mesmo, você não ouviu errado. Esse carro é o sedã mais vendido da América Latina. Acaba de receber um facelift até bem profundo, com uma nova frente, novos detalhes na traseira, novos detalhes no interior e até mesmo mais equipamentos, seja de segurança ou de conectividade. Interessante, né? Bom, talvez nem tanto assim. Apesar de todas essas mudanças, o Cronos continua sendo um carro significativamente defasado se comparado a seus concorrentes. Mas também custando menos do que boa parte deles, será que ele continua sendo uma boa opção para quem procura um carro funcional para o dia a dia? Isso e muito mais que a gente vai descobrir no nosso vídeo de hoje com a versão topo de linha do Cronos, a Precision 2026. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Cronos é um carro que já está prestes a completar 7 anos no mercado brasileiro. E exatamente por isso ele já não é novidade para a maior parte das pessoas. Bem provavelmente, inclusive, você já andou em um Cronos, seja em aplicativo ou como táxi. E o objetivo desse carro, o de onde ele veio, a sua origem, é muito clara. Ele é basicamente um Argo com bunda, um Argo um pouquinho mais espaçoso. E ele atualmente é o único sedã da Fiat, não só entre os sedãs compactos, mas entre todas as categorias. No próprio grupo Stellantis, ele também não tem outros modelos aqui que competiriam com ele. No máximo, o Basalt, que não é exatamente um sedã, é um SUV, mas que também tem motorização 1.0, é espaçoso, enfim. Exatamente por conta disso, dele ser a única opção no catálogo, que esse carro acabou ganhando uma vida estendida. Ao contrário do Argo, que está prestes a receber uma nova geração, por aqui nenhuma notícia nessa direção. E ao contrário do que aconteceu com o Gran Siena e também o Siena, que na época que chegou tinha versões mais simples ali ao lado dele, aqui não. O Cronos ele é o único responsável pela categoria dos sedãs dentro da Fiat e, de novo, dentro de todo o grupo Stellantis. Para conseguir ganhar esses anos a mais de vida, continuando atendendo aquele público bem fiel a ele, que são os motoristas de aplicativo, taxistas e pessoas que precisam de um carro com porta-mala mais longo, a Fiat fez essa remodelada que mexeu lá na dianteira de forma extensiva, mexeu um pouquinho no interior, e aqui no para-choque também tiveram algumas pequenas diferenças que eu mostro para vocês daqui a pouco, e também mexeu um pouquinho nas suas versões, que foram de certa forma simplificadas. Hoje o Cronos tem apenas 3 opções diferentes: a versão Drive 1.0 de entrada, a Drive 1.3 CVT intermediária e essa aqui é a Precision 1.3 CVT, ocupando a posição de topo de linha. Para falar a verdade, a diferença entre as versões não é muito grande. Tem um motor um pouquinho mais forte, tem um câmbio automático, ganha alguns equipamentos, mas nada que se compare às versões de topo que você encontra em um City, em um Onix, em um HB20 ou então em um Virtus. Aqui de fato ele continua sendo um carro significativamente mais simples e menos equipado do que seus topos de linha das concorrentes. Mas, bora falar um pouquinho sobre essa atualização, porque tem alguns detalhes interessantes que eu quero mostrar para vocês. A principal diferença dessa versão 2026 está literalmente na sua cara. Ele agora está com essa nova dianteira, com novos para-choques, novas grades, novos faróis, tudo para seguir um pouquinho mais dessa carinha de Fiat moderno. Bem em linha com o que a gente encontrou ali no Pulse e no Fastback, que acabaram de ser lançados e que a gente também vai ver na Toro, que vai ser lançado em breve, a grade agora tem elementos verticais. Inclusive, é uma grade bem bonita, toda tridimensional, com alguns detalhes bem interessantes. É claro, acaba sendo aquele detalhe meio facelift demais, então você percebe que tem umas dobras no capô que não combinam muito bem com esse design da grade. Mas ok, eu acho que deu um novo visual aqui para frente do carro. E é claro que além da grade, todo o design do para-choque mudou. Agora ele é um pouco mais retilíneo, né? A grade dianteira é diferente, ele tem essa parte aqui também na lateral, mais ou menos em linha com o que a gente também encontra em Pulse Fastback. E todo o conjunto óptico é novo. O farol continua seguindo o mesmo design externo que ele já tinha anteriormente, mas agora, olha, o DRL é em LED e um LED bem forte. O farol principal também é em LED e até a seta é em LED. Toda ela seguindo esse desenho de quadradinhos que a gente encontra aqui na dianteira. E vale lembrar que nessa versão Precision e também como opcional na versão 1.3 Drive,
você também agora tem os faróis auxiliares em LED. É a mesma peça que a gente já encontra também, novamente, em Pulse e Fastback. Deu para perceber que boa parte aqui realmente veio dos seus irmãos, né? Outra coisa que mudou agora na linha 2026, é claro, são as suas rodas. Seja as calotas que equipam ali a versão Drive e Drive 1.3, sejam as rodas de liga leve Aro 15, que são opcional na Drive 1.3, ou então essas Aro 16, que vem de série aqui na versão Precision. É uma roda com um design bonito, moderno, enfim, eu acho que combinou com o carro, principalmente com aqueles elementos mais verticais ali da grade, e também os detalhes cromados que a gente já encontra na versão Precision desde a época do seu lançamento. Vale lembrar também que os retrovisores também agora são pintados em preto brilhante, independente da versão. Na traseira também temos novidades, mas aqui você precisa de um olho muito atento para perceber que o que mudou foi exatamente essa parte inferior aqui do para-choque, que tem uma nova textura, esses novos elementos verticais aqui também na parte central e essas imitações de difusor aqui na parte de baixo. Segundo a Fiat, a traseira ganhou um visual mais robusto. Eu acho que eles devem ter colocado mais meio centímetro aqui de para-choque. Enfim, uma mudança realmente muito pequena, mas que tem alguns detalhes que, de novo, combinam com os detalhes retilíneos lá da dianteira. No interior, pouca coisa mudou, mas para o olho mais atento você percebe algumas diferenças bem significativas, sendo que a principal delas são os bancos, que agora seguem a mesma estrutura que a gente encontra em Pulse e Fastback. Novamente, bastante coisa ali veio dos seus irmãos. E junto com esses novos bancos vieram também os 4 airbags, tão esperados que a gente já não tinha no Cronos há alguns anos. Enfim, é só nessa versão Precision e continuam sendo apenas 4 airbags, não 6 como boa parte dos seus concorrentes. E se no último vídeo do Cronos a gente colocou como ponto negativo sua segurança e também sua conectividade, a Fiat também atuou aqui nesse ponto, colocando uma nova central multimídia que permanece na mesma estrutura aqui flutuante que a gente tinha anteriormente, continua com as mesmas 7 polegadas, mas sem hardware e software atualizado. E então, todo o sistema operacional lembra bastante o que a gente encontra nos carros mais modernos aqui da Fiat e também do grupo Stellantis, e principalmente espelhamento via Android e Apple CarPlay sem fio. Aleluia, né? Porque isso já deveria ter chegado há pelo menos uns 3 anos atrás. E para finalizar, alguns detalhes de acabamento do interior também mudaram, como por exemplo o teto, que agora é preto em todas as versões, e essa barra central aqui do painel, que agora é em preto, que eu pessoalmente não gostei, acho que ficou muito sem graça aqui. Mas enfim, detalhes no volante também que agora são em preto brilhante, bem aquelas mudanças pequenas só para falar que mudou alguma coisa e dar uma impressão diferente para quem já tem um Cronos aqui na hora que entrar no carro. Mudanças pequenas que realmente foram feitas para dar uma sobrevida aqui para o Cronos e exatamente para não mudar o que as pessoas mais gostam nesse carro, que é sua simplicidade e sua robustez. Que claro, tem a ver com sua suspensão, com sua construção, mas principalmente com isso aqui, com seu motor e seu câmbio. As versões de entrada continuam equipadas com motor 1.0 Firefly de 3 cilindros e as versões de topo com motor 1.3 4 cilindros Firefly e também o seu câmbio automático CVT de 7 marchas simuladas fabricados pela Aisin, ou seja, um câmbio de origem Toyota. Robustez realmente é a palavra forte aqui. Nada de turbo, nada de tecnologias de injeção direta ou qualquer coisa que pode dar preocupação. Correia dentada banhada a óleo? Não, aqui é corrente de comando. Eu sei que muitas dessas coisas que eu citei são preocupações mais na cabeça das pessoas mais antigas do que de fato problemas mecânicos que os carros de fato têm, mas o fato é que aqui, além de ter um motor simples, você também tem um motor bem confiável, que atualmente entrega 98 cavalos na gasolina, 107 no etanol, 13,2 kgfm de torque na gasolina, 13,7 no etanol. Não é tão forte como os motores 1.0 turbo que a gente encontra em boa parte dos concorrentes, mas ainda assim é um desempenho bem razoável para um carro que vai andar na cidade, pegar um pouquinho de estrada, enfim, é um desempenho correto para a proposta que o carro tem. De acabamento aqui no interior, ao contrário de alguns carros nacionais que agora não tem mais a caixa pintada aqui, o Cronos não, continua com todo o interior dele pintado aqui na mesma cor do carro, é claro, com um acabamento um pouquinho diferente, e até a parte de baixo aqui do capô também segue o mesmo padrão de acabamento. Sem manta acústica, mas sinceramente isso não faz diferença nenhuma. Um carro interessante com um bom motor aqui por baixo do capô. E para você que aguardava aí o Cronos com motor 1.0 turbo, vai ficar esperando o resto da vida, porque aqui eu duvido que vai ter alguma mudança nesse sentido.
O motor não muda, a suspensão não muda também, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, discos de freios ventilados na dianteira, tambores aqui na traseira, tudo em linha com o que a gente já encontrava aqui no Cronos desde a época do seu lançamento. E as suas dimensões mudaram um pouquinho, mas bem pouco. Ele ganhou 0,8 centímetros, ou seja, 8 milímetros de comprimento, muito por conta ali do para-choque dianteiro e traseiro. E ele também ganhou um pouquinho de altura. Além, é claro, de algumas mudanças ali na bitola dianteira e traseira, tanque 2 litros menor. Não entendi muito bem porque isso mudou, mas enfim, mudou. Se você comparar as duas fichas técnicas, existem algumas pequenas diferenças entre o Cronos até o 2025 e agora o 2026. Mas na sensação de dirigir, daqui a pouco vocês vão falar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, nada muda, continua sendo exatamente o mesmo Cronos que a gente já tinha antes. Mas o tanque diminuiu em 2 litros, foi para 45, mas o porta-mala continua com os mesmos 525, ele abre com força, né? Os mesmos 525 que a gente já tinha anteriormente. O que coloca ele na posição de topo dentro da categoria dos sedãs compactos e inclusive com porta-mala maior do que boa parte, se não todos os sedãs médios. É realmente um porta-mala bem grande, com espaço de sobra. Ele é um porta-mala fundo, ele é um porta-mala relativamente alto. Tem esse para-choque um pouquinho mais alto, tem uma boca que não é tão larga quanto seus concorrentes, mas ainda assim um porta-mala com um aproveitamento muito bom, um acabamento bem bacana, com batente em plástico, com feltro aqui em toda a sua lateral e com algumas tecnologias interessantes, como por exemplo as alças, que são sim pescoço de ganso, mas elas têm tanto uma mola para abertura, como também amortecedores para suavizar o final do curso. Olha, repara, ele vai abrir com muita força, mas no final ele vai suavizar para não bater, olha. Interessante, né? Detalhe que o Cronos sempre teve. Aqui por baixo você tem um step. Ele não é um step daqueles fininhos, pneu de bicicleta, mas ainda assim é um step temporário, aqui medida 185, 50, aro 15, enquanto os pneus principais são 195 com rodas aro 16. Enfim, porta-mala era um dos pontos positivos do Cronos, continua sendo um dos pontos positivos aqui do Cronos, mesmo nessa reutilização que ele recebeu. Acabamento aqui também todo em feltro. A única coisa que eu sinto falta aqui, um ponto que a gente já falou em outras avaliações, falta um puxadorzinho de plástico, um detalhezinho aqui dentro do feltro, o que te faz sempre na hora de fechar o carro ter que pegar aqui do lado de fora e muitas vezes, dependendo do quão sujo o carro estiver, você suja um pouquinho a sua mão. Espaço de sobra no porta-mala e espaço de sobra também no banco traseiro. Apesar do entre-eixos do Cronos não ser tão grande quanto o do Virtus, por exemplo, o espaço que a gente tem aqui é muito bom. Eu tenho cerca de 8 a 9 dedos entre o meu joelho e o banco da frente, que lembrando, agora tem um novo design, uma nova estrutura, mas isso não comprometeu o espaço aqui dos passageiros traseiros. O acabamento aqui dos bancos também segue o mesmo padrão lá da frente, né, com esse couro texturizado, né? Couro não, é um curvinho, um couro ecológico, enfim, um vinil aqui no banco traseiro. Continua sendo também um banco bipartido, então você consegue aqui abrir ele 70-30 e você tem acesso ao porta-mala traseiro, caso você precise de levar alguma coisa um pouquinho mais longa. Encosto de cabeça de 3 pontos para todo mundo, cinto de 3 pontos também para todo mundo, inclusive para o passageiro central. Enfim, continua sendo um bom espaço traseiro, mas com os mesmos, porém, que a gente já encontrava no Cronos desde a época do seu lançamento. Então aqui atrás do Cronos você continua tendo um acabamento bem simples, na porta você não tem tecido nenhum e tudo é preto, com exceção aqui da maçaneta que continua tendo detalhe prata, o que acaba sendo um pouquinho sem graça, e um porta-objeto que consegue levar uma garrafa de água de 500 ml, mas também não é dos melhores porta-objetos. Aqui no console central, infelizmente a gente não tem saída de ar e a gente também não tem entrada USB-C, apenas a USB convencional, que fica um pouquinho deslocada aqui para frente para ser usada tanto pelos passageiros traseiros quanto pelos passageiros lá da frente. Enfim, o maior problema aqui do Cronos sempre foi o seu banco. O seu assento é mais alto do que o do Argo um pouquinho, mas olha, ele continua não dando um bom suporte aqui para a perna, o que acaba te forçando a ficar com a perna esticada aqui, e mesmo assim, olha, ainda tem 4, 5 dedos aqui entre o fim do banco e o meu joelho. Ou seja, é um carro espaçoso, consegue levar 2 pessoas aqui com bastante conforto, consegue levar até um terceiro passageiro razoavelmente bem, porque não é um carro estreito, mas realmente, esse banco em viagens mais longas acaba cansando um pouquinho, principalmente para as pessoas que têm pernas bem longas e que não conseguiriam encaixar ela com tanta facilidade aqui no banco de trás, quanto eu aqui com meu 1,77 m. E seguindo a temática preto no preto no preto, o teto também
tem detalhes escurecidos, o que é bom em relação à sujeira, né? Caso você tenha criança pequena, seja motorista, alguma coisa assim do tipo, ou pega muito estrada de terra. Tem também iluminação aqui no centro e continua sendo uma iluminação bem fraquinha e com uma luz bem amarela, nada de iluminação de LED no interior. Mas, apesar de passar uma sensação de carro um pouquinho menor por conta desse teto preto, ele continua sendo um carro, de novo, vou repetir, muito espaçoso aqui atrás, continua sendo um dos grandes destaques aqui do Crono, independente de 7 anos serem passados, independente de novos concorrentes serem chegados, independente de mudanças aqui no acabamento que também passa uma sensação menor, mas continua sendo um carro muito bom. E lá na frente? Bom, a expectativa aqui para a dianteira do carro, para falar a verdade, estava alta, porque os bancos do Pulse são bancos confortáveis. E o fato agora de ter 4 airbags coloca ele um pouquinho mais em linha com o que a gente encontra na concorrência. Ainda não chega aos pés dos 6 que a gente encontra em basicamente todos os outros carros da categoria, mas um passo na direção correta. Só que será que esse banco é confortável? E bom, por mais que o Pulse não seja um SUV, ele é um carro que tenta passar uma impressão de SUV. E boa parte dessa impressão passa exatamente pela altura do seu banco. E o fato de ter trazido o banco do Pulse pro Cronos faz com que ele seja um carro muito, mas muito alto. Na posição mais baixa aqui do assento eu tenho cerca de 4 dedos entre minha cabeça e o topo do teto, mas vale lembrar que o banco tem ajuste de altura. E aqui você consegue ajustar entre a posição bem alta para um sedã ou uma posição que é tão alta que eu praticamente não consigo ficar dentro desse carro. Olha, eu tô com 1 ou 2 dedos aqui entre minha cabeça e o teto e dá para perceber, olha, como o encosto de cabeça está quase encostando aqui no teto. Enfim, esse ajuste de altura aqui não serve para muita coisa porque eu imagino que pouquíssimas pessoas de fato vão usar ele na posição mais alta. E o ajuste do volante aqui, infelizmente, é apenas de altura. Então eu consigo levantar e descer num campo razoável. O volante, inclusive, consegue ficar bem baixo, mas repara, se eu coloco o volante na posição mais baixa, qualquer movimentinho que eu faça aqui no pedal, eu já encosto o meu joelho aqui no volante. O que, de novo, reforça o ponto que sim, tem um ajuste de altura, mas ele acaba não sendo muito útil porque o banco é extremamente alto. E o ajuste de profundidade, o Cronos infelizmente perdeu, não aqui nessa linha 2026, mas já há alguns anos atrás. O que faz com que esse carro definitivamente não tenha uma ergonomia muito bacana. Ele continua trazendo um ponto negativo que eu sempre reclamei de Pulse Fastback, que é um carro extremamente alto, mas era até compreensível em um SUV, com os problemas que a gente encontra aqui no Cronos, que é a falta do ajuste ali de profundidade do volante e também a posição um pouquinho estranha aqui no interior. É uma pena, porque o Cronos ele já foi no passado, na época ele tinha todos os ajustes, um carro até bem gostosinho de ficar aqui pelo lado de dentro. E só para vocês terem uma ideia de como que essa ergonomia realmente é bem estranha, o cinto tem ajuste de altura, mas na posição mais baixa, ele fica mais baixo do que o meu ombro. De novo, tem um ajuste de altura? Sim, mas para quê? Ele já é tão alto, você vai ter que usar aqui numa posição um pouquinho mais elevada de qualquer forma. Enfim, a ergonomia ficou um pouquinho estranha, mas os bancos são bons. Essa textura aqui acaba fazendo uma pequena massagem aqui nas suas costas. É um banco com boas abas laterais, tanto no encosto quanto no assento. Enfim, um bom banco, mas numa posição errada, com um volante que não tem ajuste, que acaba não sendo legal. De acabamento, a Fiat acabou simplificando um pouquinho o Cronos se a gente compara com a versão Precision que a gente testou da última vez, que estava com o pacote opcional do interior marrom e que colocava essa barra aqui, olha, com um detalhezinho amarronzado que dava um pouquinho mais de vida aqui para o interior do carro, que nessa configuração aqui acaba sendo muito sem graça. A parte aqui do volante, né, perto aqui dos controles, que antes era prata, agora também ficou preto brilhante. E preto brilhante, um interior preto com uma bolsa que é cinza fosco, com detalhes cromados, com maçaneta cinza fosco, enfim, as coisas parecem que não conversam muito aqui e acabou ficando ainda mais sem graça quando a gente considera que o teto aqui também é preto. Então é preto no preto, no preto, no preto, sem graça visualmente, não tem grandes arrobos, mas é claro, tem o seu ponto positivo que é, quando tudo é preto, as coisas tendem a sujar um pouquinho menos. Ainda mais que o preto aqui não é aquele preto absoluto, é um preto levemente acinzentado que vai pegar menos marca de poeira do que a gente encontraria em um preto realmente bem escuro. Enfim, acabamento continua sendo o que a gente encontrava antes, visualmente é interessante, com essas saídas de ar aqui no centro,
com esses detalhes aqui no console central, com essa central multimídia flutuante. Não é algo exatamente moderno, não é o interior que a gente encontra em um Pulse e um Fastback, mas continua visualmente agradável, mas com aqueles poréns que a gente já encontra nos carros Fiat, como por exemplo a montagem, que não é perfeita aqui nessa barra, que tem alguns pequenos pontos, que não é perfeita aqui nessa parte aqui inferior, que também tem alguns pontos. Com um porta-luva que não é tão torto quanto a gente encontra em Pulse e Fastback, mas ainda assim não tem uma montagem perfeita. Olha, repara, ele é um pouquinho mais para dentro aqui do que ele tá para cá. Pequenos detalhes que mostram que aqui a gente está falando de um carro low cost, um carro simples, um carro de entrada, e que, de novo, para aquelas pessoas que falam: ah, mas esse acabamento é ruim porque é fabricado na Argentina. Não é, porque os Fiat brasileiros seguem um padrão exatamente igual e são até piores em alguns detalhes, como por exemplo o porta-luva aqui nos casos de Pulse Fastback. E quando a gente fala sobre equipamentos, o que o Cronos ganhou de novidade de fato foram os airbags laterais, que vieram junto com os bancos, e o espelhamento via Android e Apple CarPlay, junto com essa central multimídia um pouquinho atualizada. O resto continuam sendo os mesmos equipamentos que ele já tinha anteriormente. Não é um carro com grandes arrobos, principalmente considerando que essa aqui é a versão de topo, mas ainda assim um bom conjunto de equipamentos. Com retrovisor eletrocrômico, piloto automático, chave presencial com acionamento com botão, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores com tilt-down, ar-condicionado digital, farol automático, limpador automático, enfim, é um bom conjunto de equipamentos, mas é claro, a gente sente falta de algumas coisas que seus concorrentes têm em suas versões de topo, como por exemplo uma central multimídia maior e com conectividade com aplicativo de celular, com conectividade de internet. Sente falta aqui também de um piloto automático adaptativo, de uma frenagem de emergência, de um painel digital, enfim. É um carro apenas ok em relação a equipamentos, mas, de novo, considerando que ele também é significativamente mais barato do que as versões de topo da maior parte dos concorrentes, ele está mais em linha com as versões de entrada com câmbio automático, até que a gente está falando de um carro com um conjunto de equipamentos bem ok. E para aquelas pessoas que não gostam de grandes tecnologias, preferem carros simples, acho que vão até encontrar um lugar um pouquinho mais confortável, um quintinho confortável aqui dentro do Cronos. Outra coisa que eu sinto falta aqui no Cronos são seus portas-objetos. Na porta, apenas um porta-objeto pequeno. Aqui no console central a gente tem apenas um espaço para moedas, algo do tipo, e um porta-garrafa, um porta-copo aqui, que por conta dessa desenho aqui do console, acaba não conseguindo levar nada maior do que um daqueles copinhos de água de plástico, sabe? O que não é muito legal. E principalmente considerando que esse aqui é um carro sedã que vai ser usado muitas vezes por motores de aplicativos, que vão passar o dia no carro, taxistas que vão passar o dia no carro, famílias que vão precisar de lugares para colocar coisas de criança, enfim, faz bastante falta. O porta-luva tem um tamanho bom, mas esses detalhes de porta-objeto são um problema um pouquinho chato. Mas bora falar aqui do painel e da multimídia, que a gente tem algumas novidades interessantes para começar. E essa central multimídia que equipa agora a linha 2026 do Cronos e também do Argo, é uma mistura do sistema operacional que a gente encontra ali em Pulse e Fastback, então a carinha é muito parecida com o que a gente encontra nesses modelos mais de topo de linha, só que com uma carcaça e com botões aqui embaixo que lembram muito o que a gente encontra em Mob e Estrada. Então realmente uma mistura aqui entre outras centrais que a gente já encontra no grupo, mas que eu acho que funciona super bem. Então ele tem essa primeira tela aqui, que é uma tela de dashboard, onde você consegue ver o que você está ouvindo, qual celular que está conectado, um link para o CarPlay e também para a navegação. Lembrando que essa navegação não é nativa, o que ela vai fazer aqui é abrir a navegação do seu celular. Aqui embaixo a gente tem uma visão de música, então você consegue escolher aqui a origem da música. Interessante que ele continua tendo uma entrada auxiliar, mesmo com essa versão atualizada da central. Configurações de áudio bem básica. Na visão aqui do carro, a única coisa que você tem é o espelhamento do computador de bordo. É a mesma visualização que você tem aqui no painel, no computador de bordo, só que espelhado aqui na central multimídia. E algumas configurações super básicas aqui do sistema e também do veículo. Mas realmente são coisas bem simples mesmo. Como aqui a gente não tem ADAS ou qualquer coisa do tipo, acaba sendo tudo bem simples aqui, sem grandes opções. Um ponto que é interessante comentar, olha, repare aqui no sensor de chuva como que essa fonte é muito pequena. A leitura acaba sendo um pouquinho difícil, principalmente considerando que essa tela já não é tão grande assim. E quando a gente coloca aqui no CarPlay, a situação é a mesma. Ele é um CarPlay que fica numa posição um pouquinho maior do que a gente encontrava na central multimídia anterior, mas olha como que as fontes são bem pequenininhas, os ícones são pequenos. Aqui nessa parte lateral então, olha, repara, se eu tiver com o Spotify ligado e eu quiser clicar aqui para ir para o Waze, olha, eu preciso de uma precisão que muitas vezes na hora do trânsito eu não vou ter aqui com muita facilidade. Enfim,
É uma opção boa, mas continua sendo uma central pequena, mas felizmente tem aqui o controle de volume de forma física, tem também um controle aqui de estação de forma física, e aqui embaixo a gente também tem links aqui para colocar no mudo e também para desligar a tela. Funcional, mas realmente uma tela simples, acho que não tem grandes funções por aqui. Já que a Fiat mexeu aqui nesse console central, eles poderiam ter colocado uma central multimídia um pouquinho maior aqui no Cronos e também no Argo. Até porque espaço ele tem. Esse carro ele já teve uma central multimídia de 10 polegadas no início ali da sua vida, que era uma central multimídia, para falar a verdade, muito pior do que essa central de multimídia que a gente tem agora, inclusive pior do que a gente tinha anteriormente. Mas era uma central maior. E eu acho que uma central um pouco mais chamativa aqui no centro daria uma impressão de um interior um pouco mais renovado. Porque no primeiro olhar parece que continua sendo exatamente a mesma que a gente já tinha antes. E a mesma situação acontece aqui com o painel de instrumentos. E esse painel de instrumento é o mesmo que a gente já encontra no Cronos e no Argo há algum tempo, com um velocímetro aqui do lado esquerdo, um conta-giros do lado direito e esse computador de bordo preto e branco aqui na área central. Visualmente é simples, mas é um computador de bordo até bem completo, que a gente tem um velocímetro digital, informações de economia, tanto um econômetro quanto um trip A e trip B. A gente tem informações do veículo, então indicador de pressão de pneus, que é indireta aqui no caso, temperatura de óleo, temperatura de transmissão, horas do motor, indicador de revisão tanto em quilômetros quanto em dias e por fim aqui tensão de bateria. Além, é claro, de informações de áudio, de mensagens caso tenha algum aviso e algumas configurações bem básicas da tela e do veículo até voltar aqui de novo ao velocímetro. E de novo, para aquelas pessoas que não curtem muito tecnologia ou não sabem mexer com as funções mais avançadas que os carros mais modernos trazem, esse central e esse painel até são um conforto aqui de certa forma. Mas vale lembrar que não necessariamente ter mais tecnologia significa ser mais complicado. E painéis modernos, como é o Active Info Display que a gente encontra ali na Volkswagen, que já vem equipado nas versões mais de topo do Virtus, não são painéis complicados de mexer. E são painéis muito mais completos. Assim como também os painéis digitais ali da Fiat, que equipam Pulse e Fastback, que também são painéis muito mais completos do que esse, mas que também não são difíceis de mexer. Vocês viram que pouca coisa mudou no conteúdo de fato do Cronos. E para dirigir, vocês também vão ver que pouca coisa mudou. Mas ainda assim, bora dar uma voltinha aqui por São Paulo, que eu te conto um pouquinho mais sobre como que é a sensação de dirigir esse carro. Porque pode ser que você seja um dono de um Cronos, ou talvez você nunca tenha dirigido um. Bora falar um pouquinho mais sobre isso. Bora então começar a nossa volta aqui com o Fiat Cronos Precision. Como eu comentei com vocês, a chave é presencial. O design da chave é a mesma que a gente encontra nos carros da Fiat já há algum tempinho. É uma chave bonita, eu gosto dela, acho ela pesadinha, passa uma sensação de robustez bacana. E como é a chave presencial, a partida é por botão. Basta você clicar aqui do lado e o carro já liga para você. Colocando aqui em Drive, eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre resposta de acelerador. As pessoas estão pegando muito no pé, especificamente da Volkswagen principalmente, por conta de delay de acelerador. E assim, acho uma crítica justa. De fato, os carros mais recentes, eles têm bastante delay no acelerador. Isso é, de certa forma, desconfortável. Mas eu acho que as pessoas passam um pouquinho dos limites achando que esse delay do acelerador é algo terrível, perigoso, que vai te colocar em apuros, alguma coisa desse tipo. E a verdade não é essa, a verdade é que o delay é só chato, basicamente, mas perigoso, isso definitivamente não é. E eu acho que a maior injustiça de todas é as pessoas pegarem no pé da Volkswagen, porque o delay do acelerador dos carros da Stellantis é pior. Repara, tô parado aqui, não tô no modo esporte, tô em drive, vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. O carro demora muito tempo para responder. Aqui ainda deu uma ajudinha que a gente estava numa descida. Se ele estivesse num lugar plano, uma pequena subida, cara, ia ser ainda pior. Definitivamente não é um carro rápido de resposta. E o maior problema é que aqui a gente, além de estar falando de um carro que não é rápido de resposta, a gente também está falando de um carro que não é muito potente. Não tem muita potência, não tem muito torque. Principalmente pensando que a gente está acostumado agora, principalmente com carros com motores 1.0 turbo. É o que a gente vê na maior parte dos concorrentes. E aqui o CVT, na hora que você pisa fundo, ele grita e ele demora a andar.
mesmo com o carro vazio, igual a gente está aqui com apenas 2 pessoas, ele é um carro que realmente não tem um desempenho muito bom. Mas para falar a verdade, quando a gente compara ele, por exemplo, com outros carros aspirados, a gente vai comparar ele com um City, por exemplo, que tem um motor 1.5 aspirado, não é de todo ruim. A gente compara ali com 1.5 aspirado também do Yaris, não é de todo ruim. Mas realmente, se o padrão agora é motor 1.0 turbo, aí sim o Cronos deixa assim um pouco a desejar. Enfim, a transmissão aqui é uma transmissão CVT, e com isso você traz todas aquelas características clássicas de uma transmissão CVT. Você tem as trocas continuamente variáveis, e isso faz com que o carro consiga manter a rotação ideal para a situação. Em situações mais leves, mais brandas, eu acho que é bem legal o comportamento aqui do Cronos. Ele mantém as rotações bem baixas, ficando abaixo de 1.500 giros a maior parte do tempo, sem ter muito barulho entrando na cabine, sem ficar tendo grandes variações de rotação. Então, assim, um câmbio bem ajustado para situações brandas. Você percebe, putz, peguei uma subidinha um pouquinho maior, ele sobe um pouquinho a rotação. Tô chegando para parar no sinal, ele vai descendo a rotação para não ter o tranco na hora da parada. Enfim, bem ajustado, um bom câmbio aqui para dirigir na cidade, para dirigir até em situações ali de estrada, mas também em um uso mais brando. Só que ele traz, de novo, aquelas características típicas de um CVT, que na hora que você precisa de acelerar um pouquinho mais, ele entra no bastante o barulho aqui dentro do carro, ele fica com rotações muito altas. Felizmente ele pelo menos faz aquela simulação de marchas para não ficar com aquele barulho constante aqui no interior. Mas enfim, não é um câmbio automático tradicional como a gente encontra aqui no HB20, como a gente encontra no Virtus, como a gente encontra no Onix. E isso traz, de novo, suas características positivas e negativas. Pois bem, falando um pouquinho sobre direção, aqui a gente tem uma direção um pouco menos Fiat até do que a gente tem encontrado em outros carros recentemente. Aqui talvez uma Fiat um pouco mais old school. Ela não é uma direção desmultiplicada, com respostas lentas ou qualquer coisa do tipo, mas também não é uma direção tão direta como a gente encontra em Pulse e Fastback, por exemplo. Então aqui a gente tem uma direção leve e bem suave, mas que tem uma boa centragem, então você não tem aquela direção que fica mexendo de forma estranha, né? Não, você vira e ela continua virada depois que você saiu da curva ou qualquer coisa do tipo. Mas é uma direção que não é tão responsiva assim. Eu acho que combina aqui com o perfil do carro. Ninguém espera que o Cronos seja um carro esportivo, responsivo, qualquer coisa do tipo, mas sim um carro confortável, gostoso de dirigir aqui na cidade. E eu acho que essa direção cumpre bem esse papel. Se você precisar de fazer uma manobra, por exemplo, olha, vou fazer uma manobra rápida aqui, só para vocês verem. Câmera de ré, como eu comentei com vocês, foi atualizada. A gente tem sensor de ré aqui também, apenas na traseira, né? Não tem o sensor dianteiro. E olha, direção super leve, eu conseguiria manobrar aqui com uma mão. Realmente funciona tudo bem, fácil de manobrar, fácil de dirigir. Que, de novo, combina aqui com o perfil do carro. E falando sobre pedais, o freio é responsivo. Acho que é um freio daqueles que, de novo, você não percebe basicamente o comportamento dele. Ele começa freando bem suave, depois ele vai aos poucos ali aplicando um pouquinho mais de pressão. Então é super fácil de você acostumar. Talvez se você sair de algum carro que tem um freio um pouco mais bicudo, você repare no primeiro momento, mas nada que você não se acostume em poucos minutos aqui dirigindo. E o pedal do acelerador tem o problema que eu tinha comentado ali com vocês. O delay é bem grande. Então, quando você está parado no sinal, olha, eu vou dar uma arrancada aqui daqui a pouquinho de novo, você percebe como ele realmente demora para responder. E o fato do carro não ser potente, né, ele ter com gasolina igual ele está abastecido aqui apenas 98 cavalos, faz com que ele passe ainda mais uma sensação de um carro lento, fraco. Ó, cheguei aqui aos 50 km por hora. Só que o outro problema que tem nesse acelerador aqui é que ele, às vezes, ele é um pouco exagerado nas suas respostas. Por mais que ele seja, no geral, um carro lento de arrancada,
quando você já está andando e você muda a pressão que você está ali no acelerador, você pisa um pouquinho mais fraco, pisa um pouquinho mais forte, você percebe que às vezes o câmbio reage de uma forma um pouco exagerada, subindo a rotação bastante, e passando uma sensação como que, nossa, peraí, pra que você está fazendo isso tudo? Não era isso que eu queria. Só que aqui eu acho que, de verdade, é menos um problema do acelerador e mais um problema da falta de potência mesmo. A gente não está acostumado em ter carros fracos com câmbio CVT aqui no Brasil, carros fracos automáticos no geral, muito menos em um carro que é um pouquinho maior, um sedã, né? Acho que 1.0 automático que a gente teve aqui no Brasil, aspirado, foi só a gente teve o Up, né, o Up iMotion, que tinha um câmbio automatizado, e a gente teve o Picanto com um câmbio automático de 4 marchas, mas e teve o Mob também. Teve o Mob automatizado também 1.0. Mas basicamente eram carros muito menores do que a gente encontra aqui. Então, de fato, câmbio automático, automatizado, CVT, qualquer tipo de câmbio que você não tem trocas de marcha, aliados a um motor fraco, em algumas situações onde você precisa de um pouquinho mais de potência, as marcas costumam deixar a resposta um pouco exagerada demais para afastar qualquer impressão aqui de um carro fraco demais. Mas eu acho que esse tiro acaba saindo pela culatra, porque essa resposta exagerada acaba passando ainda mais a impressão de um carro fraco demais. Eu já dei a nossa volta tradicional aqui, que a gente passa por bastante buraco, bastante valeta, quebra-mola e tudo mais, e eu não falei um A da suspensão pelo simples motivo que parece que a gente não passou por nenhum desses problemas aqui. Essa suspensão é realmente uma engolidora de qualquer tipo de problema viário. Saída de garagem, valeta, quebra-mola, buraco, tudo. Esse carro passa aqui com uma maestria realmente invejável. E até para aquelas pessoas que acham que ter uma suspensão confortável, ser bom de passar em buraco e tudo mais, são características exclusivas de SUV, eu acho que o Cronos é um daqueles carros que mostra que não é isso. Pelo contrário, inclusive os SUVs, por terem posições de dirigir um pouquinho mais alta, em algumas situações eles até passam um desconforto maior do que esse caso aqui, que é um sedã um pouquinho mais baixo. Então a suspensão realmente irrepreensível. Não tem situações onde essa suspensão não vai bem. Vai bem na estrada, vai bem na cidade, vai bem em buraco, vai bem em curva. Realmente, nota 10. É para mim, a referência dentro da categoria até hoje. E não é uma daquelas suspensões um pouco mais firmes, como por exemplo a de um Virtus, que vai agradar a maior parte das pessoas, mas alguns talvez achem duro demais. Aqui não, aqui é uma suspensão super macia, mas ainda assim que passa uma confiança muito boa em velocidades mais altas. E bom, consumo de combustível, vamos falar sobre isso. A gente não teve a oportunidade de dirigir esse carro aqui na estrada, foi só dirigindo aqui na cidade, mas consegui andar bastante aqui nesses últimos dias. E como que ficou a situação de consumo aqui do Cronos? Ele está abastecido com gasolina, é o combustível que a Fiat sempre entrega os carros de imprensa aqui pra gente, e a gente manteve aqui na gasolina durante todo o percurso. Andando na cidade, trânsito pesado, ar-condicionado ligado, sobe, desce, vai, muita rua de bairro, dia de semana, com um pouquinho de trânsito, é um carro que vai fazer um consumo na faixa dos 6 km por litro. O que, para falar a verdade, eu não acho um consumo bom. Passando ali para uma situação mais de um consumo médio, então ainda andando durante a semana, um pouco com ar-condicionado, um pouco sem, pegando mais avenidas, mas pegando bastante rua de bairro ainda, com um pouquinho de trânsito, bem um consumo médio que a maior parte das pessoas teriam andando na cidade, pode esperar algo na faixa aí de uns 8,5 a 9 km por litro. Passando por um consumo urbano leve, então mais final de semana, mais avenidas livres, menos trânsito, pode ficar algo aí na faixa dos 14 km por litro. Em vias expressas, então pegando um corredor norte-sul, uma marginal, uma linha vermelha no Rio, algo nesse sentido, pode esperar um consumo muito bom, na faixa dos 20 a 22 km por litro. Lembrando, tudo isso com gasolina. No final das contas, o consumo aqui é bom. Acho que não tenho grandes críticas aqui, mas fica muito claro como esse carro se dá muito melhor em situações onde você tem menos pare e anda do que em situações de trânsito no dia a dia. E isso acaba sendo um pouquinho contra aqui a proposta do carro, né? Lembrando que aqui a ideia realmente é de ser um carro urbano, muito para motoristas de aplicativo, taxista, pessoas que andam com carro bastante, trabalham com carro e tudo mais. E que na maior parte das vezes vão andar exatamente aonde? No trânsito urbano, com trânsito. Acho que o que falta aqui é um start-stop. Um sistema que desligasse o carro e ligasse ali na hora que você parasse no trânsito, ia fazer com que ele economizasse, não sei, uns
5, 10% aqui, ia fazer com que o consumo dele em trânsito pesado passasse de uns 6 para uns 6,5, já seria uma boa ajuda. Se a gente tivesse um sistema híbrido leve aqui então, cara, seria ainda melhor, ia melhorar mais 10%, ia passar por uns 7,5 km por litro. Só qual que é a questão? Tudo isso acaba encarecendo o carro. O start-stop, por mais que não seja um sistema caro, encarece a bateria. E lembrando, o custo-benefício é um dos grandes diferenciais aqui do carro. O sistema híbrido leve é caro, vai custar mais uns 3 a 5 mil reais aqui, além de não ter uma aplicação exatamente para esse motor 1.3 aspirado. Na Fiat, apenas para o motor 1.0 turbo. Então, também não teria uma opção simples e barata aqui. No final das contas, é um consumo ok, não é um carro que vai te custar caro aqui, nem para comprar e nem para manter. E esse é o grande segredo aqui do Cronos. É custo-benefício, é isso. Custo-benefício, suavidade para dirigir, facilidade de dirigir. É um carro cumpridor. Acho que essa é a palavra final aqui. Chegado ao fim aqui da nossa volta com o Fiat Cronos 2026 em sua versão de turbo Precision, hora de falar os já tradicionais pontos positivos e negativos aqui desse sedã de entrada da Fiat. E olha, se você já assistiu alguma variação de Cronos ou até mesmo de Argo aqui no canal, provavelmente esses pontos que estão aqui do lado não vão ser novidade para você. Mas algumas coisas são sim um pouquinho diferentes. Primeiro ponto positivo, espaço interno. Continua sendo um enorme destaque aqui do carro, especialmente pensando que ele não é um carro que tem um entre-eixos muito longo. Bastante espaço para a perna, bastante espaço para a cabeça, bastante espaço lateral, não é também um carro estreito. É claro, ele tem ali as suas limitações, a gente tem um banco que é um pouquinho curto, não é exatamente confortável, mas enfim, ainda assim um carro que quando a gente fala sobre espaço interno, se sai super bem. E o mesmo se aplica ao porta-mala, que continua sendo o seu segundo ponto positivo. 525 litros não só o coloca como o maior sedã compacto, como coloca ele também como maior do que boa parte dos sedãs médios. Um espaço de sobra para você levar mala, com um acabamento razoável, e aí ainda por baixo do assoalho você tem um step que não é de uso temporário, mas não é daqueles steps fininhos, e um banco traseiro bipartido que faz com que você consiga também levar equipamentos maiores, como sei lá, uma cortina, uma prancha de surf, um taco de golfe, alguma coisa que você vai precisar de mais espaço aqui. E o terceiro ponto positivo desse carro, também nenhuma surpresa, é o seu ajuste de suspensão. Uma suspensão que sim, é extremamente confortável, assim como os carros da Fiat são há, sei lá, 20 anos, mas que nesses últimos anos ganhou ali alguns toques de precisão e que continua, mesmo 7 anos após o seu lançamento, sendo um destaque na categoria. Um carro que é muito confortável, consegue lidar bem com curvas em velocidades um pouquinho mais altas e é um verdadeiro engolidor de valetas e quebra-molas. Ou seja, preocupação na cidade, zero. Preocupação na estrada, mesmo com essas rodas Aro 16 que são um pouquinho maiores, também zero. Mas nem tudo são flores e esse carro também tem alguns pontos negativos. Alguns já conhecidos, outros talvez um pouquinho mais novos. E o primeiro ponto negativo dele aqui é a sua ergonomia. Um ponto que a gente já tinha apontado anteriormente, mas nessa atualização ficou ainda pior. Esses bancos são confortáveis, dão bons apoios, mas a ausência ali de um ajuste de profundidade do volante e a posição ainda mais alta ali dos bancos realmente atrapalham muito a convivência no carro no dia a dia. A posição alta que a gente encontra aqui já era a posição alta que a gente encontrava no Cronos nas suas seções de entrada, que não tinham ajuste do banco. Mas nessa posição, onde você tem um ajuste e na posição mais baixa você já sente extremamente alto, ficou realmente muito estranho. Faz com que a altura do cinto de segurança, que é ajustável, um detalhe interessante aqui de ergonomia, também não sirva de muita coisa, porque o cinto de segurança, sempre fica muito baixo. Outro ponto aqui que também não mudou no Cronos é o seu ponto negativo de segurança, que sim, melhorou, agora tem 4 airbags, mas continua não tendo nenhum sistema de assistência de direção que boa parte dos concorrentes tem, continua tendo apenas 2 airbags, enquanto boa parte dos concorrentes tem 6, enfim. Quando o assunto é segurança, continua não sendo um destaque e, é claro, também um carro que não se saiu muito bem nos testes de colisão do Latch NCAP. Mas uma coisa é positiva. Esse carro tinha um terceiro ponto negativo que não existe mais, que é a sua conectividade. Que agora, apesar de não ser um destaque, continua sendo um ponto apenas razoável do carro. Pelo menos não é mais um dos seus pontos negativos, já que ele recebeu a nova central multimídia. Como diz o velho ditado, em time que está ganhando não se mete. E dependendo do time que você esteja falando, um empate já é uma vitória.
E eu acho que essa é a situação aqui do Cronos. Ele ainda é o sedã mais vendido da América Latina, ele ainda é o carro mais vendido da Argentina e ele ainda é um dos concorrentes mais relevantes aqui no mercado brasileiro. Mas já faz muito tempo que o Cronos não consegue bater de frente ali com seus concorrentes. E exatamente por conta disso, ele continua apelando ali para a estratégia do bom custo-benefício. Se a gente colocasse vários equipamentos aqui no Cronos, ele se tornaria sim um carro mais equipado, mais em linha com os seus concorrentes, mas também se tornaria um carro significativamente mais caro do que ele custa hoje. E aí com isso, todo mundo ia olhar para ele e pensar, nossa, um carro tão antigo custando tão caro, talvez isso acabasse até atrapalhando um pouco as vendas aqui do Cronos. Então a estratégia que a Fiat fez aqui foi bem inteligente. Mantém a mecânica antiga, mantém a mecânica robusta, motor 1.3, câmbio CVT, funciona super bem, cumpre super bem o seu papel. Mantém aqui os seus equipamentos simples, colocando alguns pequenos detalhes que vão fazer com que ele fique um pouco mais em linha com seus concorrentes, mas mantendo um preço baixo. De tabela, ele custa 119 mil, não é exatamente um preço bom, podendo chegar até ali por volta dos 123 mil quando a gente coloca cor metálica, igual esse cinza que a gente tem aqui, e também o interior marrom, que esse carro não tem, mas é um opcional que ele tem nessa versão Precision. Não é barato, 119, 123 é caro, mas é um carro que um mês depois do seu lançamento já era vendido com descontos de 13 a 15 mil reais na rede de concessionários. Ou seja, você pode ir para casa com um desses carros aqui na faixa dos 105 a 107 mil reais. Aí sim, o negócio fica um pouquinho mais interessante. Lembrando que essa faixa de preço, a maior parte dos concorrentes tem apenas motor 1.0 aspirado, que é o que você olha ali para HB20S ou Onix Plus, por exemplo. Então sim, o Cronos é antigo, sim, o Cronos é um carro simples, sim, o Cronos não é um carro muito bem equipado, mas ele é um carro muito interessante, com um bom desconto na concessionária. E com isso, terminamos a nossa avaliação aqui do nosso bom e velho Fiat Cronos 2026. Manda aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você é proprietário de um Cronos. E se você está pensando em comprar um desse aqui, também conta pra gente o que fez você pensar aqui nessa opção. E a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive-On, ou nas quartas-feiras, às 18 horas, lá no nosso canal Carros pelo Mundo. Um abraço a todos e até mais! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.